Oi, Oi, eu sou Adam Smith eu sou a Brisa Dalila. e hoje nós vamos te ensinar como conseguir uma acomodação aqui em Dublin. Spoiler, se você se planejar e souber o que esperar, vai ficar bem mais fácil de encontrar. Assim que você chega na cidade, a imigração pede para você comprovar pelo menos uma semana de acomodação. Mas pela nossa experiência, é melhor você reservar um pouquinho mais, umas 2 semanas pelo menos. É tudo muito novo, você vai ficar admirado, não vai ter tempo para se concentrar apenas em conseguir uma acomodação fixa. E é melhor ter um pouquinho a mais de tempo de reserva. Sobre o tipo de acomodação temporária, que normalmente você contrata já quando você vai fechar seu intercâmbio com o colégio, você pode escolher o housing estudantil, que aí você vai dividir com outros alunos, e você pode escolher também casa de família, que aí pode ser até mais interessante porque você tem o café da manhã, a janta, e pode conversar e treinar seu inglês lá com a galera. Mas se você quiser sair por fora dessas acomodações, aí você pode escolher entre um hotel ou um hostel. Um hostel que é interessante porque é mais barato, né? Você pode escolher também um Airbnb, que foi o nosso caso, porque como a gente veio com os animais, era interessante que a gente procurasse um lugar pet friendly. Ou se você tiver um amigo aqui, você vai lá conversar com ele e poder ficar essa primeira semana e esses primeiros dias aqui com ele, né? Além desse tempo a mais da acomodação, é bom você também reservar um pouco de dinheiro a mais do que a imigração pede. Porque assim que você chega no primeiro mês, você vai ter diversos gastos com dinheiro. Você vai andar de transporte público, você vai ficar comendo na rua nos primeiros dias, e quando você arrumar uma acomodação fixa, você ainda vai ter que pagar o aluguel mais o dinheiro de depósito do primeiro mês. Tem uma coisa que as pessoas não falam muito abertamente aqui, que aqui em Dublin, na verdade não só em Dublin, mas na Irlanda toda está acontecendo uma crise de acomodação. O número de sem-tetos que estão na rua, os homeless, já passou de mais de 4 mil adultos que estão em abrigos e tudo mais e precisando de casa. E o número de estudantes que está vindo aqui também para poder fazer um intercâmbio de longa duração quase que duplicou nos últimos anos. A demanda é tão grande e a quantidade de propriedades é tão pequena que acaba não sendo fácil encontrar uma acomodação de imediato. As residências não atendem a um padrão de qualidade tão bom assim. Das mais de 6 mil que a Garda inspecionou no ano retrasado, 90% delas não tinham condições básicas de você viver. Seja problema de fiação, de encanamento, de aquecimento, de controle de umidade, mofo, então são coisas graves, sabe? Tá, mas e aí, como que você vai encontrar a sua acomodação? Pela nossa experiência, não vai adiantar você sair na rua procurando, porque você não vai encontrar nada. Malemar vai ter alguma placa, alguma coisa de aluguel. Então a nossa solução vai procurar nos grupos de Facebook. Existem aproximadamente 171 grupos de classificado Dublin, rente Dublin, aluguel em Dublin, acomodação em Dublin, sem falar nos sites específicos, como daft.e, myhome, rent.e ou, por exemplo, na própria imobiliária. Só que aí você vai precisar ter um perfil seu com alguma apresentação e outras indicações, além de extrato bancário e toda a documentação exigida. Não é igual no Brasil, que você tem o dinheiro e você aluga o apartamento que você quiser. Você tem que convencer o landlord, que é o nome da pessoa que faz a administração da casa, que você é uma pessoa que tem todas as comprovações, que você vai pagar o aluguel e ele vai escolher o seu perfil para poder você alugar a casa. Sim, ou até por indicação dos amigos, né? Quem tem amigo tem tudo, então se você tem algum amigo, se ele conhece alguma casa que está alugando, você pode pedir aí uma indicação para ele. Para você ter uma ideia de valores, a depender do tipo de casa que você vai, de vaga que você vai conseguir, se você conseguir uma vaga numa casa compartilhada, conseguir um quarto lá, você vai pagar entre 300 e 500 euros. Se você for pegar um flat só para você ou para você e para o seu namorado, no caso nosso, né, você vai pagar entre 700 e 1.000 euros. E se você quiser alugar um apartamento, sei lá, de 2 quartos para poder você dividir com mais pessoas, aí você já vai ter que desembolsar pelo menos uns 1.500 euros a 1.700. Então não é barato. Beleza, consegui encontrar a acomodação perfeita. E agora, vamos lá? Vamos fechar o contrato? Não, pera um pouquinho que tem uns detalhes ainda que você precisa prestar atenção. Por exemplo, não vai adiantar de nada você tentar fechar alguma acomodação estando aí no Brasil, porque as coisas aqui acontecem muito imediato, de ontem para hoje. As vagas já precisam ser preenchidas de imediata, até para a pessoa que está saindo poder pegar o depósito dela.
Então, às vezes, se você tenta com uma semana de antecedência fechar alguma coisa aqui, a pessoa fala, não, eu já não vou fechar porque as pessoas têm que vir aqui amanhã para poder ver a casa e já fechar amanhã. E outra coisa que você tem que desconfiar é se alguém aceitar isso daí e já pedir para você fazer o depósito para garantir a sua vaga. Não faz isso, não deposita nada antes de você ver a casa e ter a chave na mão. É golpe e se for golpe, tem um grupo lá no Facebook chamado SPC Island. Os brasileiros são ótimos e criam esse tipo de grupo. E aí você pode ir lá denunciar se alguém está fazendo um golpe, aplicando alguma coisa e para todo mundo ficar ciente e não cair também, né? Sim, você tem que considerar também é a distância do centro da cidade. Você pode até economizar um pouco mais com o dinheiro do aluguel, porém você vai ter gasto com o transporte público. E além disso tem a limitação, né? Se você quiser sair à noite, beber, ir para um pub, você vai ficar refém de táxi porque o transporte público funciona até meia-noite, pelo menos no final de semana. Outra coisa que você tem que ficar ligado também é se a energia é pré-paga ou pós-paga. Funciona da mesma maneira para a máquina de lavar, a máquina de secar e também o sistema de aquecimento da casa, se ele é por boiler ou se é elétrico. O boiler é um sistema de aquecimento que você tem que ligar ele um pouco antes de você ir tomar banho ou até lavar a louça. Já o chuveiro elétrico você tem a facilidade de ir lá, ligar e tomar banho na hora, por exemplo. Outra coisa que você tem que ficar ligado também é sobre a internet, que é uma coisa super necessária, né? Aqui a gente não pôde instalar a internet normal de cabo, então a gente está tendo que usar nosso celular para poder rotear a internet para o computador e trabalhar. É uma internet boa e rápida? É, mas se você precisar subir um vídeo no YouTube de 5 GB, não é legal. E vocês têm que observar também sobre a coleta de lixo. Em alguns bairros, essa coleta de lixo é paga, então é mais um dinheirinho que você vai ter que gastar, né? Como nós pegamos apenas uma semana de acomodação, as nossas aulas já estavam iniciando e os gatos também estavam chegando, a gente não teve tanta opção de escolha. Atualmente nós estamos em um estúdio, é bem pequenininho. E agora a gente vai fazer um tour por esse estúdio enorme para poder vocês entenderem exatamente o que a gente está falando. Nosso estúdio é tão pequeno que se literalmente eu falar giro de 360, já acabou a casa. Para tentar aproveitar melhor o espaço aqui, a gente até instalou umas prateleiras para poder dar uma melhorada, mas mesmo assim é um espaço bem pequenininho. Fora isso, a gente tem mais um corredor e um banheirinho aqui, mas é só isso.